Graça e paz, irmãos. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Quantos estão preparados para mais uma noite de poder de Deus? A palavra de Deus é poderosa para nos fazer livres. Amém? Quando você creu no Evangelho, você recebeu a justiça de Deus. E essa justiça não foi por mérito, foi porque Jesus morreu no seu lugar. Então Deus pagou um alto preço para justificar você. Deus pagou o maior preço para que você seja salvo. E é interessante que em Romanos capítulo 5 diz assim: justificados, pois, pela fé. Porque Jesus fez tudo, só cabe a mim crer. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Romanos capítulo 15 ou 16 diz assim: em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Então a paz é fruto dessa justiça, porque você não está oscilando no certo ou no errado, você está firme na fé em Jesus Cristo. Você não está se autoavalizando, analisando, se autoentendendo pelos seus erros e acertos. Você está contemplando Cristo. O céu inteiro diz: você está salvo. Porque não importa o que você fez, o que você fez não é maior do que o que Jesus fez. Aleluia. Amém. É nóis. O que você fez não é maior do que o sangue de Cristo. Então diga comigo: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Isso te dá paz. Que paz? A paz mais alta que existe, a paz com Deus. Porque a Bíblia diz que Deus em Cristo estava reconciliando consigo mesmo todas as coisas. Ou seja, essa exata área onde você hoje tem uma necessidade, ela já foi reconciliada com Cristo. Essa exata equação que você não consegue concluir, ela já está concluída em Jesus Cristo. Deus nunca te entregará problemas para resolver. Deus te entrega fé para crer. Então você desiste das suas obras e abraça a graça de Deus. Você desiste da lei e se enche do Espírito Santo. E agora, através dessa linguagem sobrenatural, Isaías capítulo 28 diz que nós entramos no descanso. Falando sobre lábios gaguejantes e língua estranha, diz assim: este é o descanso. Irmãos, eu confesso que a profundidade dessa expressão é tão grande que nós precisávamos passar aqui horas falando sobre esse assunto, para entendermos por que orar em línguas nos conduz ao descanso. Geralmente não é o testemunho que a gente ouve. As pessoas dizem assim: depois que eu comecei a orar em línguas, a minha vida virou de cabeça para baixo. Depois que eu comecei a orar em línguas, piorou tudo. Depois que eu comecei a orar em línguas, espera aí, mas a Bíblia diz que esse é o descanso. Pastor, mas
o que eu estou experimentando não tem nenhuma aparência de descanso. E eu estou no hora após hora, reloginho de cronômetro, garrado, recamaçutará, mas parece que o negócio virou de ponta cabeça e eu nem sei por onde começar para pôr em ordem. Querido, o descanso não tem a ver com o seu mundo natural que está sendo desconstruído. O descanso não tem a ver com a sua mente que está sendo renovada. O descanso não tem a ver com uma circunstância a ser mudada. O descanso significa que, apesar de, sua fé continua firme em Jesus Cristo. Então você começa a treinar a sua alma na paz. Você começa a exercer paz no nível mental. Você começa a exercer. As verdades de Deus existem para serem exercidas, praticadas. Se não é praticável, não é de Deus. Se não é executável, não é de Deus. E Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Mas quando a gente conversa com alguns irmãos, o testemunho que eles nos dão é totalmente contrário. Eles estão falando dos seus casamentos que estão acabando, do marido que está traindo, da depressão, da tristeza, da falta de dinheiro. Eles são tão conscientes das circunstâncias que eles não sabem atravessar esse vale da sombra da morte e enxergar a verdade. Porque a verdade não é o que você está vendo, muito menos o que você está sentindo. A verdade é o que Deus diz. Então você pode treinar-se não apenas em adorar a Deus, jejuar, perdoar. Tudo faz parte do exercício e da ativação do nosso espírito. Mas talvez o que você precisa mais treinar é a sua paz. Puxa, eu consegui dormir 5 minutos enquanto o barco estava afundando. Amém, irmão? Puxa vida, pelo menos você cochilou com o barco afundando. Puxa, eu consegui dormir 10 minutos com a tempestade a todo vapor. Puxa, 10 minutos. Para você é pouco, mas para Deus é muito. Porque antes você não dormia era nada. Antes você saía cuspindo marimbondo. Antes você saía falando mal. E, amados, ser discipulado, ser mentoreado, receber paternidade, precisa transcender os nossos problemas. Não que você não possa falar dos seus problemas com seu pai na fé, se você está realmente no meio de um turbilhão, mas precisa ter algo em você que está fora disso. Precisa ter algo em você que está fora desse furacão, para que você e Deus possam ter comunhão, livres da pressão circunstancial. É como se você deixasse o furacão e saísse andando com Jesus, conversando com Jesus, ouvindo a Jesus. Você não nega o furacão, você simplesmente coloca a comunhão com ele acima. Você não diz que não existe o furacão, você diz assim: ouvir o Senhor é melhor, ter uma palavra é melhor. Porque quando eu consigo dar alguns passos para fora do furacão, andando com Jesus, mesmo que o furacão aumente,
eu começo a ser treinado na paz. Que paz é essa? Paulo diz: a paz que excede todo entendimento. Porque quando nós estamos no nível do entendimento, nós estamos equacionando problemas, nós estamos somando, diminuindo, dividindo, multiplicando, nós estamos nos esforçando, indo para o médico, procurando um dinheiro emprestado, buscando socorro aqui, buscando socorro ali. E o Senhor não tem problema em estar com você no furacão, até porque Ele sempre aparece mesmo, é no meio do furacão. Quando os discípulos estavam remando com muita dificuldade, e a tempestade forte, o vento muito forte, Jesus apareceu andando sobre as águas, e disse: não tema, sou eu. Só que aquela condição paradoxal foi tão grande que ninguém disse aleluia. Ninguém disse glória a Deus. Pelo contrário, quando eles viram Jesus no meio daquela tempestade, andando sobre as águas, a mente natural deles conseguiu alcançar assim o máximo da inteligência, o máximo da revelação, o máximo da profundidade. Hoje eu vi um fantasma. Poxa, você viu um fantasma? Hoje eu vi. E você até fica soberbo com as coisas que você vê. Não é fantasma não, irmão. Não é doença não, irmão. Não é pobreza não, irmão. Não é maldição não, irmão. Não é problema familiar não. Quem está aparecendo aí é Jesus. Na tempestade. Assim como Deus, quando aparece para Jó, no pior momento da vida de Jó, todos os filhos de Jó tinham morrido, toda a família de Jó tinha sido destruída, tudo que Jó tinha sido perdido. Jó estava extremamente enfermo, sua carne toda ferida. Jó não tinha mais perspectiva de fé, você não conseguia tocar nas palavras de Jó e encontrar um homem que cria que já estava livre daquilo. Mas a verdade é que ele já estava livre daquilo. E Deus, quando apareceu para Jó, aparece dentro de um redemoinho. Deus fez um mini furacão, entrou no meio, vou mostrar para Jó o que é que o furacão faz comigo. E entrou no furacão e começou a conversar com Jó lá de dentro. Jó dentro do furacão dele e Deus dentro do furacão dele. Repita comigo: Jó dentro do furacão dele e Deus dentro do furacão dele. E aí Deus começou a falar: onde é que você estava quando eu estabeleci a medida dos oceanos? Aí ele começou a falar com Jó. Interessante que eu acho que Jó ficava olhando assim: gente, mas ele nem balança. Na minha vida não balançou não, sacudiu foi tudo. Ele está conversando comigo com tanta paz, com tanta... Irmãos, foi uma experiência tão forte que no final Jó falou assim: eu te conheci só de ouvir falar. Olha, eu conhecia o Deus tal, esse Deus aí eu não conhecia. Esse Deus aí era só de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem. As coisas começam a mudar quando você consegue ver Deus no meio da sua tempestade. As coisas começam a mudar quando você enxerga Deus dentro daquilo que tem te derrubado, tem te envergonhado. Deus é especialista em pegar exatamente o que tem te derrubado e aparecer no meio, andando sobre a situação, passeando no meio do fogo, para te desafiar a descer do barco.
para desafiar a andar no meio da fornalha acesa 7 vezes mais, para te desafiar a se aquietar e conversar com Ele de furacão para furacão. Pastor, o que é conversar de furacão para furacão? É conversar de espírito para espírito. Aleluia. Glória a Deus. Porque eu não posso negar que o negócio está feio muitas vezes, está difícil, naturalmente falando, está complicado, piorou. Mas eu também não posso negar que o Espírito Santo habita em mim. Eu também não posso negar que Deus falou isso comigo aquele dia, Deus falou aquilo comigo aquele dia, Deus falou aquilo comigo aquele dia, e Deus falou aquilo, e tudo se encaixa, e mesmo no meio do furacão, eu tenho uma imagem diferente. Mesmo no meio do furacão, eu tenho uma imagem dentro do meu espírito, na minha consciência, diferente do que eu estou vendo. Então eu não vou andar por vista, eu vou andar por fé. Por isso que a Bíblia diz que a glória da segunda casa será maior que a primeira. Qual é a maior glória? É aquela que você entra por ver o Senhor no meio dos seus problemas, não como aquele que trouxe os seus problemas, mas como aquele que apareceu para te tirar deles. Agora, antes de Deus resolver o seu problema, Ele tem que te tirar deles, ou tirar eles de você, é a mesma coisa. Não tem como Deus te ensinar a governar uma tempestade se por dentro está uma tempestade. Então você vai ter que aprender a exercer sua paz. Pastor, mas como exercer paz nisso, nisso e nisso? Aí é que está o problema. Você não exerce paz nas circunstâncias. Você exerce paz porque você crê na palavra de Deus. A paz só é estabelecida quando o único fundamento é a palavra de Deus. A paz só é estabelecida quando o único fundamento é o que Deus falou comigo. O que Deus falou comigo me dá uma interpretação diferente do que eu estou vendo. O que Deus falou comigo me dá uma hermenêutica vivencial, existencial, diferente do que eu estou vendo. O que Deus falou comigo me ensina a ler de verdade. O que Deus fala comigo é mene, mene, tekel e parsim. Deus, quando escreve na parede, Deus, quando escreve nas tábuas de pedra, Deus, quando escreve na areia, Ele não escreve palavras naturais, Ele fala de espírito para espírito. Repete isso comigo, faz assim com a mão. Quando Deus escreve nas tábuas de pedra, quando Deus escreve na parede do rei, quando Ele escreve na areia dos religiosos, porque religioso não tem fundamento, só tem areia, cai tudo, levanta e cai, levanta e cai, levanta e cai, levanta e cai, é a história deles. Mas quem tem a casa fundamentada na rocha não cai. Vai ficando cada vez mais sólido, cada vez mais substancioso, cada vez mais denso, cada vez mais convicto, cada vez mais ousado, cada vez mais intrépido. Você não perdoa menos, você perdoa muito mais. Você não ama menos, você ama com uma superabundância sobrenatural. Você abraça o seu inimigo, oferta na vida dele. Você tem tanta
tanta abundância que sobra para todos, principalmente os seus inimigos. Levanta a sua mão e diga: eu tenho tanta abundância que sobra para todo mundo, até para os meus inimigos. Aleluia! Querido, por que eu estou te falando isso? Porque se você não aprender a exercer sua paz, sua alma vai te pregar peças. Principalmente quando você escolheu viver pela fé. Porque se você escolheu viver pela fé, você não vai buscar o recurso natural para resolver o problema. E se você não vai buscar o recurso natural, você vai ficar na fé. E se a alma ficar te perturbando, você vai ficar apanhando dela. Então, aprender a exercer fé tem muito a ver com as pessoas que decidiram andar por fé. Desculpe, aprender a exercer paz tem muito a ver com quem decidiu andar por fé. Porque, imagine, você já decidiu que você vai andar sobre as águas. Você decidiu que você não vai voltar para o barco. Não importa quantas vezes você afundar. Você decidiu que você vai conversar com ele de furacão para furacão. Você não vai fugir do seu furacão, você vai bater um papo com ele. Você vai estabelecer uma mesa de banquete. E ainda vai deixar a alma ficar te perturbando com medo? E ainda vai deixar a alma te perturbando com dúvida? Não, peraí, então eu vou largar o espiritual e vou para o natural. Porque se é para andar em fé, se é para andar no sobrenatural, cagando de medo, desculpe, pelo amor de Deus, perdão. Se é para andar no sobrenatural, cagando de medo, é melhor voltar para o natural. E não é para editar não, Deus dete. Pastor, mas eu não vou recuar. Eu já decidi que a fé recriará o meu mundo. A fé está redesenhando a minha história. Mas como é que eu lido com meus sentimentos? Vamos voltar para Isaías 28. Por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, o qual ele disse: esse é o descanso, este é o refrigério. A questão é que você não tem paciência para lidar com as suas emoções. Você não tem paciência para bater um papo com Deus enquanto o furacão continua. Você não tem a quietude de espírito que, enquanto a alma grita, continua olhando para Jesus. Você não tem a paz interior para que, enquanto a turbulência alcança, você continua jogando xadrez com seu amigo. Pau está quebrando e você está jogando dama. Você está jogando dama. Vocês estão brincando de Uno. Vocês estão brincando de Cancan. Vocês estão se divertindo. Por quê? Porque eu tenho no meu espírito uma imagem formada pelo que Deus foi falando comigo ao longo dos tempos. E para você que está começando agora, saiba de uma coisa: Deus começa com uma palavra, e a primeira palavra é o fundamento de todo o prédio. Repete essa, em nome de Jesus. Repete essa. Quando você nasceu de novo, já veio uma guerra sobre você. Assim que você nasceu de novo, você converteu hoje, semana que vem, um mês, pau começou a quebrar. O negócio já não ficou fácil. E aí Deus veio e te deu uma palavra. Aquela palavra que Ele te deu há 1 ano atrás, ou há 30 anos atrás, é o fundamento de tudo que Deus tem construído na sua vida.
Aquela palavra hoje não é mais uma semente, é uma árvore frondosa, que foi gerando ramos, e ramos, e ramos, que são promessas e promessas, que é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. A árvore da minha fé, através do hora após hora, vai se desenvolvendo, e o que antes era uma convicção, agora é um viver. O que antes era uma convicção, agora é uma materialização. O que antes era uma certeza, agora tomou forma, ganhou expressão no mundo físico. Limpou-me da incredulidade, lavou-me da dúvida, está me ensinando a ser macho no espírito. Pida para o irmão que está ao seu lado, seja ele homem ou mulher, e diga: proceda varonilmente. Paulo disse, procedei varonilmente. Sabe o que é isso? Não importa se você é homem ou mulher, porque no espírito não existe isso. Vira macho, rapaz. Porque se você se fadiga com homens que vão a pé, como é que você vai fazer com os que vão a cavalo? Se uma enxaquecazinha te faz desistir de orar em línguas, se 40 irmãos saíram da sua igreja porque você se firmou na visão de vida do Espírito, e você começou a perder pessoas, cara, é exatamente isso. A ideia no começo não é ganhar, é perder, porque é você que entrou, não foi eles. Você que foi chamado para Nínive, não eles. Eles estão certos, se você está errado. Eles estão no navio para Tarsis, que você os colocou. Mas agora você sabe que o seu lugar é na barriga do peixe. Então eles não estão errados em ir embora. Você que está errado em não deixar Deus fazer tudo de novo. Eu perdi mais da metade da igreja. Você não perdeu, cara, é você que foi para a barriga do peixe. Não foi eles que saíram, foi você que saiu. Não foi eles que saíram, foi você que foi lançado no mar. Você não perdeu mais 90% não, você perdeu foi todo mundo. Porque agora você vai experimentar a solicitude da escola do Espírito Santo. Agora você vai experimentar a paz, que é perceber que não morreu depois de um dia na barriga do peixe. Que mistério é esse? 20 minutos depois já era para mim estar completamente morto. Já fazem um dia que eu estou aqui dentro. Deus, o que o Senhor quer me ensinar? Aí Deus te fala assim: espera, vamos passar mais um dia. Fica aí, vivo. Deus, mas eu nem sei se eu estou respirando. Preocupa não, eu sei. Deus, eu não estou enxergando nada, eu só sinto cheiro de algas, peixes podres. Não é um ambiente muito gostoso aqui. E Deus te fala: fica quieto aí, porque eu te coloquei aí, porque eu vou te treinar. Porque você perdeu a galera do navio, mas você vai ganhar uma cidade inteira. Você perdeu a galera do navio, porque você vai avassalar uma cidade com avivamento, com fogo do Espírito Santo. Você perdeu todo mundo para ganhar 100.000 pessoas. Eu recebo essa palavra.
historiadores dizem que Nínive tinha naquela época mais ou menos 100 mil habitantes. Aquele navio não deveria ter mais de 60, 70 pessoas. Eu estou aqui sendo prolixo, Então, se você não começar a entender as coisas diferentes, você não vai ter paz. Porque você vai ficar tentando arrumar explicação para tudo que está acontecendo, sem descansar no que Deus já falou. Sabe, você vai ficar um homem de fé chato. Você vai ficar um cara de vida no espírito chato. Uma mulher que ora em línguas chata. Um cara que ora em línguas que questiona todo mundo, que questiona todos. Porque na verdade você não entrou na oração em línguas por amor a Jesus. Você orou porque não tinha outro jeito. Você entrou por essa porta porque foi a última. Irmãos, geralmente quem mergulha na oração em línguas, mergulha porque não tinha outro caminho. Eu vou orar em línguas porque não tem mais nada para fazer. Ué, tudo que eu fiz deu errado. Agora eu vou quietar aqui, vou sentar. E eu vou secar aqui nessa cadeira, nessa poltrona, nessa cama, nesse chão, nesse quintal, nessa sacada, nesse quarto, no salão da minha igreja, me entregando hora após hora, hora após hora, hora após hora. Eu vou dormir no porão do navio, até que o capitão me encontre e me jogue no mar. Meu irmão, depois que você pegou o navio errado, não tem nada que você fazer, a não ser dormir no porão do navio. Eu recebo essa palavra. Jonas, quando pegou o navio para Tarsis, Eu recebo essa palavra. diz a Bíblia que ele dormia profundamente. Estava todo mundo desesperado lá em cima, e Jonas dormindo profundamente. Isso é uma tipologia do batismo no Espírito Santo. Quando você é batizado no Espírito Santo, você entra em sono profundo. Ou seja, você se desliga das circunstâncias e passa a viver no Espírito. Passa a viver pela fé. Passa a viver não só de pão, mas da palavra que sai da boca de Deus. E aprende a exercer paz. Aprende a exercer paz. Espera aí, eu decidi deixar eles me jogarem no mar. São 2 horas da manhã e não tem uma nuvem. O céu está estrelado. Eu estou boiando aqui no mar. Agora eu percebo alguma coisa andando em volta de mim. Já vejo a luz do navio sumindo no horizonte. Percebo um grande peixe me rodeando. E eu estou boiando. E o que você vai fazer? O que eu vou fazer? Cara, não tem mais nada para fazer. Agora eu preciso deixar acontecer. Você permitiu ser lançado no oceano do Espírito. Você acha que eu vou ficar quieto? Diz o Senhor. Você permitiu ser mergulhado em águas profundas. Você acha que agora eu não estou com as rédeas na mão? Você permitiu ir num lugar que ninguém nunca foi. Você acha que eu vou te abandonar? Eu sou o grande peixe que vou te engolir. Eu recebo essa palavra. Quando eu quero aparecer como anjo, eu apareço. Quando eu quero falar na boca da mula, com Balaão, eu falo. Se precisar, as pedras clamam.
eu também viro peixe. O Senhor te diz: filho, eu sei assar peixe e eu sei ser peixe. Agora, quando eu sou peixe, só tem a ver com engolir você. Irmãos, a Bíblia não diz isso, mas ninguém garante para mim que aquele peixe não foi o Senhor mesmo, cuidando do servo dele, para levá-lo à dimensão da fé. E levá-lo a um lugar chamado paz, que excede todo entendimento. Todo entendimento tem a ver com os problemas. A paz que excede tem a ver com a comunhão que transcende todo entendimento. Quando você transcende todo entendimento, porque como é que você vai negar uma dor se está doendo? Como é que você vai negar um saldo negativo no banco se o saldo está negativo? Como é que você vai negar uma crise no casamento se tem uma crise estabelecida? Fé não é negar o que os seus olhos estão vendo. Fé é sair disso para ter comunhão com Ele. Fé não é negar a dor, é sair dela. Uau! Amém! Está doendo! E eu fico quietinho no sofá, eu deito quietinho. E recamaço, requedida barra, corobosso, rendarabela. Ai, 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 ai. Roco sotoroborondo, recaramassaran. Eu te adoro, Jesus. Eu te amo, Senhor. Ai, ui, recalamassuraman. Aí geralmente os familiares são os nossos maiores incentivadores. Para com isso, eu vou te levar para o hospital. Diga para eles: arreda de mim, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. O diabo não vai vir através de um macumbeiro, um pai de santo, não. Vai vir através da sua mãe, seu pai, seu irmão, sua tia. O diabo vai aparecer para você na boca de alguém que você nunca imagina, como apareceu para Balaão na boca de uma mula. Mas com o tempo, você vai se tornando o Senhor da paz. Porque Ele é o Deus da paz. E o Deus da paz te torna Senhor da paz. A palavra Senhor no grego é a palavra Kyrios, chefe, dono, dominador, controlador, rei. O Deus da paz desce na sua tempestade. No começo Ele está falando com você, você não está ouvindo nada, porque você só tem ouvido para as circunstâncias, mas Ele não para de falar. Ele continua falando com você, você olhando para Ele e não entendendo bulufas, mas Ele continua falando. Você vai orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas. Você vai desenvolvendo o seu radar. Você vai desenvolvendo a sua percepção. Você vai desenvolvendo a sua capacidade de transcender essa barulheira que está aí, para captar o que Ele está falando. Porque Ele já está falando há muito tempo, só que você não está entendendo nada. E é o que Ele está falando que vai tirar você desse lugar. Aí chega um momento que a guerra está tão renhida. A guerra está tão renhida. A fornalha está tão quente. Os leões estão vorazes. Mas você já começa a perceber: many. Eu escutei, ele falou many. Uau, obrigado, Senhor. Nem ele sabe que Deus está falando assim: contou Deus, deu reino e deu cabo dele. Você está dando glória a Deus pela sua própria morte, aleluia.
Orar em línguas vai matar você, meu irmão. Mas fique tranquilo, só vai matar o que precisa morrer. Porque o que é vivo aí é de Deus. E isso não morre nunca, isso só cresce, se estabelece e vence. Então não pare de orar. Não pare de orar. Até que você se torne o Senhor da paz. Olha para mim. Até que estar no furacão ou estar fora do furacão, para você é a mesma coisa. Está cheio de dinheiro ou está com arroz com ovo frito, para você é a mesma coisa. Porque quando você aprende a viver em paz, você aprende a viver contente. Contentamento não vem aos nossos corações de maneira automática, de maneira mágica. Contentamento é algo que a gente aprende. Paulo falou assim: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo diz assim: em toda circunstância eu já tenho experiência. Eu sei ser honrado, eu sei ser humilhado, eu sei ter abundância, eu sei o que é escassez, eu sei o que é passar fome. E ele vai falando: eu sei isso, eu sei isso, eu sei isso, eu sei isso. Monte, vale, monte, vale, monte, vale. Aí ele para e diz: por que você sabe, Paulo? Ele responde: porque tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Tudo posso. Não. Agora eu não vou recuar mais. Agora não. Eu sempre cheguei nesse ponto e recuei. Agora eu vou avançar. Eu sempre chegava nesse nível e aqui eu escorregava. Agora eu não escorrego mais não. Eu sempre chegava pertinho dessa linha e eu voltava. Aí eu ia de novo. Não, agora eu vou cruzar essa linha. Agora eu vou cruzar essa linha. Porque eu tenho paz. E aí você começa a ser um cruzador. Sabia que existem os cruzadores? Os navios de guerra que chamam cruzadores. Você começa a cruzar linhas que antes te faziam temer. Antes te faziam ficar 8 horas confessando a palavra. Agora você nem vai confessar a palavra, você vai dormir. Querido, não estou dizendo que você não deva confessar a palavra, pelo amor de Deus. Estou falando de um lugar no Espírito. Se você não estiver nesse lugar no Espírito, faça como aquela irmã que tinha um filho tetraplégico e completamente, ele não falava, não ouvia, não enxergava. Ele era incomunicável, ele era um corpo que existia. Esse casal de velhinhos adotaram esse homem já, num lugar tipo aqui, a Vila São Cotolengo. Foram lá e adotaram ele como filho. E quando o senhor ia trabalhar, a mãe pegava o filho pela perna e saía carregando. Levanta em nome de Jesus, você está curado. Sai arrastando aquele corpo. Eu estou falando um fato real, estou contando para vocês um testemunho. Ela pegava a perna dele e saia arrastando. 1 hora, 2 horas, 3 horas. Você está curado, levanta em nome de Jesus, todo dia. 4 anos fazendo isso. Muitas vezes você precisa parar para confessar a palavra, porque a incredulidade está mais enraizada em você do que a fé.
O motivo de você parar para ficar confessando a palavra é quando a dúvida é mais patente do que a fé. Porque creu, recebeu. Agora, não creu. E ela ficou lá. Um dia eles estavam dormindo e eles colocaram o rapaz para dormir, foram para o quarto. E aí a esposa virou para o marido e falou: amor, você deixou o som da sala ligado? Ele disse: não, eu desliguei tudo, apaguei tudo, todo mundo está dormindo. Não, mas eu estou escutando uma música. Ele: é verdade. Vamos lá ver o que é isso. Quando eles chegaram lá, o menino estava sentado no piano, tocando piano. Aí a mãe, pasma, perguntou: filho, o que aconteceu? Ele virou para ela e disse: mãe, hoje, quando você me pôs na cama, Jesus entrou no meu quarto e deitou do meu lado. E quando ele deitou, ele se levantou. E quando ele se levantou, eu me levantei com ele. Ele foi completamente curado e já recebeu um dom da música. Cara, amarelar não é vergonha no reino do Espírito. Agora, viver amarelando é. Quem aqui nunca amarelou? Agora, viver amarelando, não, cara. Tem que cruzar essa linha. Como? Repete comigo: exercendo paz. Exercendo paz. Olhando para os meus gatilhos emocionais e dizendo a eles: haja paz, haja paz, haja paz. Olhando para a minha turbulência mental. Diga, igreja: olhando para a minha turbulência mental, emocional, pelo meu drama psicológico, e dizer: haja paz. Eu tenho paz. Eu tenho paz. Essa paz no grego é a palavra eirene. É uma paz tão poderosa que ela pode ser tocada. É uma paz tão poderosa que ela é uma atmosfera invisível, densa à sua volta. Ela sai pelos seus olhos, ela sai pela sua maneira de falar, a sua entonação de voz muda. Você canta diferente, você fala diferente. Não é porque você quer ser espiritual, não, é porque você se tornou espiritual. Quando essas pessoas perguntam: e aí, está tudo bem? E você dá aquele sorriso e diz: está tudo bem. Você está sendo sincero na sua fé. Está tudo bem. Aí a pessoa que te conhece e que está vendo tudo, pensa dentro dela: esse ficou doido de vez. Porque primeiro, ele consegue dormir no meio de uma tempestade, no porão do navio. Segundo, ele assume responsabilidade e diz: me lancem ao mar. Terceiro, ele dá aquele mergulho enquanto um navio se perde no horizonte. Quarto, o grande peixe Espírito Santo o engole. E ele começa a ter aulas espirituais. Ele começa a ter aulas
nas profundezas de Deus. Quem é Jonas? Jonas no grego, Jonas no hebraico simboliza pomba. Como o Espírito Santo vai continuar para Tarsis se o meu propósito é Nínive? Como existe essa profecia sobre mim, eu vou viver uma vida rebelde contra Deus? Quando eu nasci, meus pais colocaram em mim um nome profético. Meu nome é profético. E querido, se você não tem um nome profético, saiba que no Espírito você tem. Por isso que quando Jonas começou a orar na barriga do peixe, ele disse assim: clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Olha só. Você precisa orar em línguas até atingir um ponto onde você e o seu discipulador tenham comunhão. Eu recebo essa palavra. Você precisa orar em línguas até um ponto onde você e o seu pai na fé possam trocar experiências espirituais, falar das coisas profundas de Deus, enquanto você batalha pela sua fé, sabendo que aquele que fez a promessa é fiel, e o que Ele começou, Ele completará. E no dia que Ele te deu aquela palavra, naquele dia, Ele te deu testemunho de todo o seu futuro. Naquele dia, no início de tudo que Ele falou com você, e você teve a sua primeira vitória de fé, ali Ele já te mostrou o seu futuro. Ele te disse: esse é o seu futuro. Seu futuro não é o que você está passando. Seu futuro é o que eu falei com você quando você nasceu de novo. Lembra o que eu falei com você? É o que vai acontecer. O resto tudo são processos. Dos quais você não corre mais, porque você agora está saltando obstáculos. Antes você corria dos obstáculos, tropeçava nos obstáculos. Agora você salta os obstáculos. Fala para 3 pessoas perto de você: dá para não recuar mais, irmão? Dá para não recuar mais? Dá para não desistir mais? Quando Deus te dá um pai espiritual, é para que você receba dele um manto, e não uma paparicação emocional. E é a unção que vai quebrar o jugo. Quando Deus te dá um pai espiritual, quando Deus te dá um mentor, um treinador, Deus te dá alguém quando Deus te dá um Elias, não é para ficar: ai, essa semana ela nem conversou comigo, não foi lá em casa, não tomou um café comigo, não almoçou comigo, não jantou comigo. Quer dizer, o cara está tão mal resolvido que o discipulador dele é o problema da vida dele. Ele tinha que achar um problema, achou o pastor dele. Ele tinha que achar um autor e consumador da sua incredulidade. Meu pastor não me entende. Eu falo com o pastor Heber, ele fica me mandando orar em línguas. Nem vou falar com o pastor Heber, eu já sei o que ele vai falar.
Já veio o pastor Heber de novo com esse negócio de oração em línguas. Cara, esse negócio de oração em línguas, espera aí, nós estamos falando de Deus orando em você, através de você, por você. Ou seja, 100% de resultado, sem nenhuma interferência da carne, sem nenhuma influência da alma, sem nenhum pitaco de Satanás. Já vem o pastor Heber com esse negócio de orar em línguas. Meu amigo, se é uma coisa que você está precisando é falar mene, mene, tekel e parsim. Mene, mene, tekel e parsim. Pastor, mas é pancada que vai vir para cima de mim. Não importa o que vai vir, tudo será novo. Deixa eu te dar uma palavra. No decorrer dos anos, a sua carne vai se reconfigurando, mas o seu espírito só vai se edificando. Daniel estava com Nabucodonosor, depois Daniel estava com Belsazar, depois Daniel estava com Dario, se eu não estou enganado. Daniel chegou em Babilônia com 15 anos de idade. Daniel passou pela cova dos leões com 88 anos, 86 anos de idade. Durante a vida de Daniel, ele passou por vários imperadores. Querido, sua carne ela vai se reconfigurando, mas você não, você vai amadurecendo em Deus. Você vai conhecendo o Senhor. Por mais que a sua carne se reconfigure, você está dando passo para frente. No começo, você interpretou o sonho de Nabucodonosor. Agora você já vê o leão, o urso, o leopardo, o animal. Você já mudou de dimensão profética. E você já começa a entender quem é o leão, quem é o urso, quem é o leopardo, quem é o animal. Aí você continua orando em línguas, o nível de revelação aumenta. Aí você vê um carneiro, outro carneiro, um carneiro vem voando, e as coisas vão acontecendo. Você vai vendo que o nível de revelação profética na vida de Daniel foi crescendo, enquanto os imperadores iam mudando. Cara, deixa as coisas mudarem, não pare sua vida no espírito. Não importa o que está mudando. Eu ganhava 10 mil, quanto você ganha hoje? 1.000. Eu ganhava 5 mil, quanto você ganha hoje? 15 mil. Cara, não importa. O que importa é que você não parou de andar na fé. O que importa é que você não recuou na fé. Eu já morei num apartamento de um andar, agora estou morando num kitnet. Eu já andei de BMW, agora estou andando no mundo velho. Cara, não importa. Era Nabucodonosor, agora é Belsazar. Não importa. O mundo natural se reconfigura, mas Daniel não para de crescer. Daniel não para de jejuar. Daniel não para de conhecer a Deus. Daniel não deixa de amadurecer na sua unção profética. Quando você chega no fim do livro, ele não está vendo mais interpretação de imagem de Nabucodonosor. Quando você vai chegando no fim do livro, ele vê um trono de fogo, e do trono saía um rio de fogo. Está ali no Daniel capítulo 7, 9. No começo ele estava interpretando os sonhos dos outros, agora ele estava interpretando os seus próprios sonhos. No começo era ele e os outros, agora era ele Deus. E quando passou a ser ele Deus, a história foi mudada. Repete de novo. Danielzinho, vai interpretar o sonho de Nabucodonosor, vai?
vai entender o que é o leão, o leopardo, o animal, o urso. Mas não para aí não, caminha, vai enxergando, vai orando em línguas. Daqui a pouco você verá o trono. Ele olhou, tem uma expressão que só Daniel diz na Bíblia. Ele diz assim: e chegou o ancião de dias. Você não encontra essa expressão de Gênesis a Apocalipse em outro lugar. Foi Daniel que falou, o ancião de dias. Ele encontrou com alguém que ele pôde dizer: pá, esse cara sabe viver, eu vou andar com ele. É um ancião de dias. Ele não consegue encontrar uma palavra para simplificar a coisa, porque era muito profunda. Não peça para Deus simplificar o que te será revelado. Não peça para Deus simplificar o que te será revelado. Deus, está muito difícil. Não, filho, porque você não teve revelação ainda. Sadraque, Mesaque e Abednego não se dobraram. Você se dobrou, Daniel. Você devia ter ido para a fornalha junto com eles. Agora vai ter que passar pela cova dos leões. Fugiu da fornalha, caiu na cova. Se comer, o bicho pega. Naqueles tempos em Jerusalém haviam milhares de judeus exilados em Babilônia. Todos se prostraram, só 3 que não: Sadraque, Mesaque e Abednego. Talvez Daniel olhou para aquela imagem de ouro e pensou assim: eu não estou cultuando, eu vou me dobrar aqui porque tem nada a ver. Todo mundo está fazendo, eu vou fazer. Todo mundo está fazendo. A moda agora é essa. Cara, eu não ando em moda, eu ando por fé. Eu não sou de onda em onda, eu sou de fé em fé, de glória em glória. Meu pai na fé, pastor Dave Robertson, ele já está perto de ir para casa, está com o Senhor. E eu já estive com ele muitas vezes. Eu lembro uma vez que eu estava almoçando com ele. Eu nunca vou esquecer disso. Ele estava do meu lado, assim, na casa da pastora Ana Maria Dias, lá em Alphaville, São Paulo. E se você pedir para me explicar, me explique o que é estar perto do Dave. Paz. Um homem que tinha perdido os 3 filhos. Um homem que, o pior que o inferno podia lançar contra alguém, lançou contra ele. Mas eu estar perto dele, posso te dizer, o que eu sentia nele não era dor, não era argumentos. Ele nem falava muito, porque quando você está profundo no Espírito, você fala menos e ouve mais. Quem fala muito está atribulado, quem ouve mais está cheio de paz. Receba essa palavra. Diga assim para o irmão que está ao seu lado para a gente terminar. Jesus disse, diga para ele:
Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Diga para o teu irmão: se ele te deu paz, levante-se como um grande guerreiro, porque essa paz é a arma mais poderosa contra o diabo. Amém. Amém. Eu recebo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. A arma mais poderosa contra Satanás é quando ele veste contra você com tudo que ele tem, mas ele não rouba a sua paz. E quando ele não rouba a sua paz, ele não pode roubar nada de você. Uau. Receba essa palavra. O que a ansiedade faz? Traz medo? O que o medo traz? Dúvida? O que a dúvida traz? Incredulidade? O que é incredulidade? Andar no natural? O que é andar no natural? Aceitar a realidade de Adão, o mundo de César. Não. Eu vou orar em línguas. Eu vou orar em línguas. Eu vou aprender a ver diferente, sentir diferente, pensar diferente, calcular diferente. Talvez eu fique sozinho. Talvez eu fique com uma multidão. Talvez só João vai estar comigo nos meus piores momentos. Mas na verdade, eu nem pedi para Deus que João viesse. João estar comigo aos pés da cruz com Maria foi só um lucro. Isso não fez parte da minha oração, do meu clamor ao meu Pai. Por favor, Pai, põe alguém perto de mim ao lado da cruz. Não, eles que decidiram vir. Tem gente que decide ser fiel a você. Tem gente que decide andar com você. Mas o seu compromisso, acima de tudo, é com a palavra que Deus fala no seu espírito. Aleluia! Se Maria e João vierem, glória a Deus. Se Maria e João não vierem, eu vou assim mesmo. Eu vou! Vou correndo pros teus braços. Vou correndo pros teus braços. Sim, eu vou. Sim, eu vou. Vou correndo pros teus braços. Vou correndo pros teus braços. Posso ouvir a tua voz me chamando, me chamando. Posso olhar em teus olhos com chamas de amor, me dizendo vem, me dizendo vem. Sim, eu vou. Sim, eu vou. Vou correndo pros teus braços. Não importa nada. Vou correndo pros teus braços. Se é para conversar de furacão para furacão, eis-me aqui, Senhor. Mas eu não vou te conhecer só de ouvir falar.
Eu vou te conhecer, de sentir no meu rosto a sua respiração. A Bíblia mostra Daniel jejuando aqueles 21 dias, porque ele entendeu que o tempo do cativeiro havia terminado, 70 anos haviam se passado e o povo ainda estava cativo. Ele se põe como intercessor e Deus vem, rasga os céus, Israel volta para a terra. Mas em nenhum lugar a Bíblia diz que Daniel voltou. Talvez você vai e você nunca vai voltar. Mas que importa? Se você está cumprindo o seu propósito. Glória a Deus! A Bíblia não diz que Daniel voltou. Mas ele foi o intercessor que rasgou tudo. Que venceu o príncipe da Pérsia. Talvez ele não tinha nem força mais para fazer uma viagem daquela. Talvez com 90, 100 anos. Já era velhinho. Ele pôde dizer para os jovens: quando vocês chegarem em Jerusalém, lembrem de mim. Porque por esses últimos 80 anos, todos os dias, 3 vezes ao dia, eu oro com a minha face voltada para Jerusalém. Deus é um Deus que tem a face voltada para Jerusalém. Deus começa com Éden e termina com Jerusalém. E Ele te diz: você é a minha Jerusalém. Não venha para o céu, por favor, desça do céu e leve avivamento para Nínive. Aleluia! Uhul! Recatarababachochará. Leve avivamento para Nínive. Mesmo que você seja um vomitado, leve avivamento para Nínive. Amém? Quando você recebe essa palavra? Uhul! Graça e paz. Você que me assiste pela internet, eu estou jogando manto no Brasil e nas nações. Você que quer andar no Espírito, viver no Espírito, aprender a ser Daniel em Babilônia e não se babilonizar. Vem andar conosco. O meu WhatsApp pessoal. Eu vou te dar o meu WhatsApp pessoal. 629-8223-1222. 629-8223-1222. Manda um WhatsApp para mim, dizendo: eu quero ser seu filho, eu não quero religião mais, eu não quero esquemas mais. Eu quero ir para a barriga do peixe. Porque quem você encontra no navio vão te abandonar. Mas quem você encontra na barriga do peixe nunca mais deixarão você. Gostoso é andar com quem a gente encontra na barriga do peixe. Aleluia! Graça e paz. Eu quero deixar tudo e seguir o meu mestre. Eu quero deixar tudo e seguir a Jesus. Não quero precisar